Olá, muito bem-vindo aqui, né, a essa mini palestra aqui, tá? Hoje nós vamos falar sobre três assuntos, né, três estratégias da Bolsa de Valores. Mas antes de a gente falar sobre Bolsa de Valores, vamos primeiro entender os atributos da riqueza, tá? Ou dos ativos, tá? Então, um dos atributos de um ativo, de uma mercadoria, tá? É a propriedade. A propriedade. Então, o atributo da propriedade é o seguinte: você vai lá, compra um terreno. Se você vender ele por um preço maior do que você comprou, você ganha dinheiro. Então, é o lucro, né? É a lucratividade em função o quê? De um atributo que é a propriedade. Tá? Então, é bom ter propriedade, é muito bom. É muito bom quando. Nossa, não, muito bom, né? Até meio sinistro, né? Bom, capota alguém lá da família e deixa várias propriedades. Tá? Talvez isso no passado fosse verdade. Tá? Uma casa sempre tem um bom valor para você vender, né? Ainda mais agora que os imóveis estão caros. Então, a propriedade é um dos atributos. Tá? Bom, o segundo atributo, tá, que a gente vai estudar é o usufruto. Tá? No caso do imóvel, o usufruto fica muito claro a diferença entre usufruto e propriedade. Comprei lá um imóvel lá por 300 mil, alugo ele por 1.500 reais. O imóvel continua meu. Se o imóvel valorizar, eu ganho por conta da propriedade e também do usufruto, porque eu vou recebendo aluguel todo mês. Beleza, então acho que fica muito claro a diferença entre propriedade e usufruto. Tá? Agora tem um terceiro que pouca gente fala, mas igualmente é importante, que é o lastro. Tá? Todo ativo, toda riqueza, ela gera um lastro. Pouca gente olha isso, mas quando você vai no banco e compra um CDB, ele tem um chamado número de ativo. Esse número de ativo, por incrível que pareça, ele vale dinheiro. Ele vale dinheiro. Então vamos supor que aconteça o seguinte: eu vou contar um exemplo aqui que foi muito interessante, tá? Tinha uma empresa de refrigeração, fazia esses produtos de refrigeração de alta capacidade, né? Sim, são resfriadores assim assim para shopping, coisa assim, e também para grandes máquinas frigoríficas e para navios. Aí ele precisava gastar lá em torno na época lá em 2000 e nossa, 2000 para lá, depois que a gente vai passando uma certa idade, a gente se esquece, né? Quando a gente é novo, né? Quando os caras têm 20 anos, 22 anos, lembra exatamente o ano que as coisas aconteceram. Ó, depois dos 30, você acaba esquecendo tudo já. Que é o meu caso. Deixa eu só lembrar que ano que era. Acho que 2016, acho que é 2016. Eu precisava então de 5 milhões para fazer um projeto lá na fábrica, porque eles já tinham um pedido, né, de uma empresa alemã e ele precisava produzir, né, aqueles compressores de altíssima capacidade. Precisava de 5 milhões de reais na época. Então a gente bateu lá no banco. Tá bom, a gente te empresta com capital de giro. Quanto? Aí era 2,5% ao mês. 34,5% ao ano. Agora você imagina, você coloca uma planta industrial lá, você ganha 34% só para pagar de juros. Era inviabilizava. Né? Porque o lucro líquido do processo todo não passava de 15%. Quer dizer, já tirando, mas considerando o quê? Uma taxa de juros de uns 12, 13%. A gente falou: a gente não vai poder colocar essa nova linha de produção porque o banco cobra muito pelo financiamento. E aí tinham me consultado, perguntado se dava para fazer isso via Bolsa de Valores. Eu falei: tem como fazer via Bolsa de Valores usando uma estrutura chamada box, só que não é o caso. Eu só perguntei pro dono, assim, né? Não, acho que não era o dono, acho que era o número 2 lá. Falei: ô, de boa, cara, assim, não vai se ofender, tá? Você pretende pagar isso, não é? Você não pretende dar o cano no banco. Não, imagina. Não. Eu falei: esse terreno da fábrica é da família. São quantas escrituras? Ah, são 6 escrituras diferentes que pegavam 2 quarteirões. Eu falei: faz o seguinte, pega uma dessas estruturas dessa escritura e deixa como garantia do empréstimo. Vamos lá bater um papo com gente do banco? O cara falou assim: a gente deixa o imóvel como garantia. Você não tem noção do que aconteceu. A taxa de juros de 34,5% para 14% ao ano. Ou seja, o lastro, a garantia, você dá garantir fiducialidade, confiança de que você vai receber aquilo que você emprestou, gera o quê? Gera confiabilidade, isso pode abaixar imensamente o custo da taxa de juros. Acaba o quê? O chamado prêmio de risco fica muito baixo. Então, quer dizer, lastro tem valor. Quando você tem um CDB lá no banco, ele tem um número de ativo que serve como lastro para fazer operações.
tanto de financiamento. Então, por exemplo, o cara vai financiar uma casa própria, uma casa própria não, porque aí a própria casa fica a própria casa ele acaba se transformando numa garantia. Mas se o cara vai fazer um crédito pessoal e ele puder deixar o CDB como garantia, abaixa bastante o custo de taxa de juros, tá? E o último aqui, ó, na verdade, atualmente, o que acontece? Não existem somente, né, 4 atributos, tá? Enumera-se até 20 atributos, mas vamos falar só sobre 4, tá? Eu enumero mais ou menos 12, tá? Mas o pessoal fala que esses 4 são os primários, tá? E o último atributo que a gente vai estudar é a assunção, tá? O que é assunção? Então, aqui tem mais cavaleiros, né? E provavelmente desses cavaleiros que eu vou falar um número assim, modesto, tá? Acho que uns 70% já foram cafajestes em algum momento da vida. Então, assim, eu tô sendo modesto, né? Tá, então, olha só como é que funciona, tá? Bom, o cara vai lá. Não, essa história é bem comum. O cara vai lá, namora com a menina. Aí tá 1 mês namorando, 2 meses namorando, 6 meses namorando, 1 ano namorando, viajam juntos, enfim, tá 5 anos namorando. Aí quando a moça chega pro cara, ai, benzinho, a gente se dá tão bem, vamos. A gente podia ficar novo. Não, 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 peraí, não, não, não tô preparado. Pronto, o cara faz tudo, né? Claro, não é todo mundo. Mas o que acontece? Por que a pessoa tem tanto medo de assumir um compromisso? Porque a assunção é um negócio complicado, é um compromisso. É um compromisso, tá? Tem um coach bem famoso aí, que ele fala o seguinte, né? Ele fala um negócio muito interessante. Ele fala assim, ele fala zoando assim, né? Vou dar uma dica aqui para as moças, tá? Se o seu noivo tá enrolando muito, fala, então vamos fazer o seguinte: vamos ficar noivo e a gente casa daqui a 2 anos, porque 2 anos vai passar, né? Se o cara disser sim, olha, o tempo é inexorável. Mas assumir compromisso é um negócio complicado. Tá? Tem muita gente, isso a gente vê o quê? Na política. Tá? Então vamos lá. Você tem um partido lá. Então muita gente fala, eu sou desse partido, eu sou desse partido. Fala, você é filiado e contribui com alguma coisa mensal, anual? Quase ninguém. Clube é a mesma coisa. O cara fala assim, eu torço para tal time. Ah, você é sócio para ajudar o time a dar um up? Não. Não é porque o compromisso é complicado. Então, só que no mercado financeiro, isso tem valor. Eu assumir um compromisso, ele tem valor. Tá? Então, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que eu venho aqui para essa cidade vizinha aqui, Colombo, eu vou lá e compro uma casa por 200 mil e coloco uma placa para vender por 250. Coloco uma placa. Ou então anuncio na internet, eu vendo isso daqui por 250. Se passar 1 mês, 2 meses e não vender, eu não ganho nada com isso. Eu ainda tenho que pagar, né, o anúncio. Só que na bolsa é diferente. Se você tiver, por exemplo, petróleo para entregar, eu tenho petróleo para entregar. Quanto que tá o petróleo? Tá $78 o barril. Fala assim, olha, pro final do ano eu te garanto que eu te entrego a 90. Essa garantia que ele dá tem valor. Tem valor. Você consegue vender essa garantia. Ou seja, a assunção é algo que tem valor no nosso mercado, tá? No mercado financeiro. E a gente já vai ver isso daí, né, quando a gente mexer com ações, tá? E aí a pergunta, tem sempre aquela pergunta mágica que todo mundo fala, né? Pergunta assim: ah, mas você mexe com derivativos, mexe com ações, você ficou rico com ações? Olha, não, não. Eu ganho bastante dinheiro com derivativos, com opções. Mas eu já estava numa condição boa. Eu não comecei do zero quando eu entrei no mercado de derivativos. Não comecei do zero. Então, quando a gente fala assim, mas a gente consegue começar do zero? Eu falo, olha, eu fico pensando no seguinte: será que um grande construtor hoje, ou um grande advogado, ele consegue começar do zero? Não, não consigo começar do zero. Não tem como começar do zero. Vai ter que ter todo um processo. Tá? Ah, mas eu comecei do zero, fui estagiário, blá blá blá, fiz todo. Sim, mas você não começou do zero. Porque quando você foi lá, entrou na faculdade de direito, ou então de engenharia civil, e terminou a faculdade, começou a trabalhar, já não foi do zero. Já foi de uma condição melhor. Então, do zero, não dá para você viver de mercado. Isso a gente já tem que avisar. Tem todo um processo de construção de riqueza. Tá? Agora, o mercado financeiro é o único lugar que dá para ganhar dinheiro? Não. Existem muitos outros lugares para ganhar dinheiro no mercado de produção.
tá? E muitas vezes os grandes vencedores, eles têm uma mecânica razoavelmente simples, tá? Tem uma pesquisa essa pesquisa é de, se eu não me engano, é de 2009, 2010, tá? Eu lembro que é 2010, tá? Acho que é 2010. Aí fizeram uma pesquisa então consideraram um milionário na época, o americano que tinha 2,5 milhões de dólares em cash. Quer dizer, esse era o conceito de milionário. E fizeram vários estudos, né? E a maioria desses milionários era o seguinte: era uma pessoa que tinha um carro, na época, 2010, tá bom? Que tinha um carro que custava menos do que 30 mil dólares. Trocava de carro, em média, uma vez a cada 8 anos. Né? Geralmente morava no mesmo bairro que ele cresceu. E tinha geralmente hábitos simples, e eles tinham pequenos negócios. Por exemplo, o cara tinha 3 hamburguerias lá no bairro, uma dedetizadora, ou então um negócio de desentupimento industrial. Então eram pessoas razoavelmente, vamos dizer, em trabalhos que exigiam o quê? Atenção, que exigiam eh, dedicação, muitas vezes braçal, mas não era nada assim tão fabuloso. Inclusive, as pessoas que tinham os melhores diplomas não era a maioria desses chamados milionários nessa faixa de 2,5 milhões, tá? E isso tem uma explicação, tá? A gente tem que tentar entender uma coisa, né? Como que a mecânica, tá? Mecânica, né, do produtor. Eu não gosto de falar a palavra investidor nesse caso, tá? Vamos falar, qual que é a mecânica do produtor? Ele produz aquilo que é bom. Produz o que a sociedade, né, compra. Então é isso. Então, essa mecânica do produtor, eu não vou falar investidor, tá? Então, eu falo dessa mecânica do produtor pelo seguinte: é, em alguns lugares, lá, você vai lá, principalmente no interior, tem gente lá que hoje não tem mais isso, porque hoje foi dominado pelas grandes multinacionais, empresas muito grandes agrícolas. Mas antigamente, por exemplo, tinha lá, por exemplo, lá numa cidade chamada Pilar do Sul, o rei da cebola. O cara, né, chamava ele de rei da cebola lá no bairro, na cidade. O cara, ele só plantava cebola. Só plantava cebola. Tá? Claro que rei da cebola é um termo meio genérico, deve ter tido centenas no Brasil. Mas esse daí que era lá do Pilar do Sul, só plantava cebola. E o cara era rico. Tinha lá mansão, lá no centro da cidade, tinha lá 3 restaurantes, o cara era rico. Só que a cebola, ela flutua o preço. Tinha época que estava boa, tinha época que estava ruim. Mas historicamente a cebola e o alho, né, no passado eram coisas caras. Então, mesmo que a cebola estava cara, estava caro, o insumo estava caro, ele plantava. A cebola estava barata, o insumo estava mais barato, ele plantava. Ele ganhava dinheiro com cebola. E aqueles caras que entravam para plantar cebola só porque a cebola estava cara, às vezes perdia dinheiro. Porque se a cebola está cara, a semente é cara, o adubo está caro, tá? Então, acho que aquele que produz aquilo que a sociedade compra e sabe produzir barato, esse é a boa mecânica do produtor. Tá? Não obrigatório investidor. Agora, a pergunta é o seguinte: imóvel é um bom investimento? Aí a discussão é longa. Tá? Se você fizesse essa pergunta em 1980, todo mundo ia falar: não, o imóvel é o melhor investimento que tem. Por quê? Porque dos 10 bilionários do planeta, né, 3 eram da área imobiliária. Tá? Então, em 1980, o homem mais rico do planeta era, se eu não me engano, era Yoshiaki Tsutsumi, né? Era um senhor japonês e ele tinha assim, imóveis em Tóquio, só que Tóquio estava nas alturas os preços. Tá? Então, dos bilionários, 3 eram da área imobiliária, aí tinham outras áreas assim. Tá? Aí a pergunta é assim, mas será que o imóvel é o melhor investimento? Então a gente também tem casos que nós vimos que, pô, o cara herdou 5 imóveis do pai, mas não conseguiu cuidar, desvalorizou com o passar do tempo, ou então se degradou ou vendeu mal, enfim. Tá? Porque o imóvel, ele não é propriedade, só propriedade. Ele é um negócio, se você não cuidar, também dá ruim também. Se invadem, pô, se tem lá uma fossa lá descoberta, tem lá um surto de dengue, você vai levar uma multa da prefeitura que você vai se lascar. Então, imóvel, ele pode ser um bom investimento, mas a questão é o seguinte: será que as pessoas que investem em imóveis estão bem porque o imóvel foi um bom investimento? Ou se é porque o perfil do cara que compra imóvel é uma pessoa que já tem que se organizar melhor, tem que juntar capital? Será que na disciplina que levou ele a ter sucesso no investimento? Então isso é discutível. Tá? Então eu te falo o seguinte, né?
quem constrói imóvel ele também é um produtor. Mas a pergunta é: será que é tão bom o mercado imobiliário? Por que não vai todo mundo para o mercado imobiliário? Porque não é todo mundo que tem know-how. Então o imóvel não é investimento, ele é um negócio. Ele é um negócio. Claro, se você já mora num lugar, você precisa, a gente, todo mundo precisa morar em algum lugar, né? Tá? Então, entre você pagar aluguel o teu imóvel, é melhor ter o imóvel. Eu prefiro não pagar aluguel. Mas é discutível se realmente o imóvel no longo prazo ele valoriza muito mais, né, do que a hora de trabalho. Tá? Porque aqui no Brasil, o que acontece? É difícil fazer qualquer tipo de comparação. Tá? Vamos pegar, por exemplo, o carro. Um carro pé de boi, né, o pessoal chama, né, carro pelado sem nada, em 1994, você tinha carros de R$ 5.800, R$ 6.000 zero, né? Mas o que dava para comprar assim razoável, minimamente, era em torno de uns R$ 8.000 mais ou menos. O salário mínimo no início do ano já foi 56 e depois foi para 70. Então estamos falando que um carro de 8.000 custava 114 salários mínimos. Então vamos fazer essa conta aqui, tá? Um carro 114 salários mínimos. Tá, então esse aqui é 1994. Tá bom lá. Então hoje um carro, vamos pegar aqui 2026, tá? O salário mínimo tá 1.600, 1.620, não é isso, tá? Qual que é o carro mais barato que tem? Acho que é em torno de 80 mil, né? Então se você pegar 80, não é 80, acho que é 70 e pouco, mas vamos pegar aqui 80 mil. Então você vai ter aqui 49 salários mínimos. Aí você pode pegar e falar assim, olha, o carro barateou. Tá, o carro barateou, né? Agora o carro ficou baratinho, né? Então você tem o dinheiro do carro aí no bolso. Então, essa comparação, ela não faz sentido, porque são realidades diferentes. Você não tem uma parametrização. Agora, eu me pergunto o seguinte, tá? Eu posso dizer que nessa época o carro era muito mais barato. Muito, muito, muito mais barato. Sabe por quê? Porque nessa época, tá? 1994, o salário estava R$ 70. Você, um balconista, você vai, pelo menos lá em São Paulo, tá? O cara tinha uma máquina de xerox lá, o balconista ganhava 4 salários mínimos lá, 5 salários mínimos fácil. Hoje, 5 salários mínimos são 8.000, R$ 7.000, né? R$ 8.000. Poxa, R$ 8.000 não é um emprego tão fácil de achar por aí. Tá, então depende do contexto também. Então, quando a gente fala de investimento, todo mundo gosta de comprar. Aí no longo prazo, que é quando. Ó, no longo prazo, a única certeza que nós temos é que a gente vamos estar todos mortos. É a única certeza. Tá, então o que é importante quando a gente vê o investimento? É se aquilo faz sentido para você. Se aquele investimento faz sentido para você. Tá? Então, tem muita gente que compra ações. Compra ações, só vai comprar, compra. Né? Aí a pergunta, aí o cara fala, eu tô milionário. Ah, tá bom, tá. Tô milionário, tenho ação pra caramba. Muitas vezes, se você fizer a conta dessas ações com a renda fixa, o cara pode estar até perdendo. Agora pergunta assim, mas como é que ele está milionário? Assim, então, ele é tão milionário que até mesmo perdendo para renda fixa conseguiu ficar milionário. Por quê? Ah, mas porque ele tinha muita disciplina. Se o cara ganha lá, por exemplo, o cara é bem sucedido, tem um salário elevado de 100 mil e ele gasta 10, tá? Aliás, teve um dia que eu estava indo lá para São Paulo, ia dar uma palestra, ia fazer aula lá na Infomoney. Aí eu sentei, né? Sentei do lado de uma moça, ela falou, ah, nossa, você dá aula na Infomoney, é assim, tá. Nossa, eu sempre sigo você, né? Falei, ah, tá. Então, professor, é o seguinte, eu sou uma pessoa que vive minimal, eu guardo 80% do que eu ganho. Você pode me ensinar a investir? Eu falei, não, eu não posso. Mas você tem que me ensinar a viver com 20% do que você ganha. Né? Então, aí tem que ver se. Então, aí a comparação se distorce demais. Na época, acho que ela ganhava, sei lá, uns R$ 4.000, daí foi 2017. Ela gastava 800 na época. Então, para essa pessoa, qualquer investimento serve. Poupança serve. Então, o que eu falo, tem que fazer sentido, né? O que é que você está investindo, o que você está buscando. Essas comparações, quando você vai mesmo a fundo, vendo a questão da época, aqui era normal, eu lembro que era normal, encarregado de obra, ganhava 10 salários mínimos. Hoje o encarregado de obra ganha quanto? Uns 3. Então, é desigual essa comparação. O cara conseguia trabalhar um ano e comprar um carro. Hoje o encarregado de obra não consegue trabalhar um ano e
e comprar um carro, entendeu? Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Não tem que ficar olhando para isso. O que nós temos que ver é o seguinte: a ferramenta que tem, se aquilo serve para mim ou não. Tá? Eu acho que essa é a parte mais importante. Tá? Se aquilo faz sentido. Se alguém falar assim, olha, eu acredito que essa empresa aí que lançou a SpaceX aqui do Elon Musk, eu acho que essa empresa vai mandar alguém para Marte e as ações vão explodir. Se faz sentido para você, você pode investir. Tá? Mas por outro lado, minha opinião, tá? Não leva isso assim. Eu acho estranho que uma empresa possa valer metade de todos os bens da África. Você pegar o PIB de metade da África meridional, né? É um valor, tá, o quê? Dá 2 trilhões, né, de dólares, é o valor da SpaceX. Eu penso se isso faz sentido. Se você faz sentido, não, agora a gente não pode nem pensar em Terra, tem que pensar em Marte, Saturno, Júpiter. Beleza, eu acho que faz sentido. Tá, mas eu não colocaria dinheiro nisso. Mas alguém pode achar que vale a pena, mas aí não vai colocar tudo, né? Então, acho que a questão do investimento tem a ver também com o quê? Com a realidade de cada um, né? Com a realidade de cada um. Tem um. Agora, eu tenho uma tia lá em Uruguaiana que ela tem 88 anos. 80 anos, ela tá super lúcida. E ela só coloca dinheiro na poupança. Aí você vai falar assim, aí tu falava assim, pô, mas você que é sobrinho dessa, tem que encher o saco dela. Pelo menos coloca no D. O que eu vou dizer para ela? Ela era camelô, mal falava português, ia nas ruas de Porto Alegre, vendia, apertava a campanha de casa em casa, vendendo as bugigangas chinesas. Com isso ela juntou um dinheirinho, aí tinha lá um terreninho lá de um patrício nosso lá de Taiwan, que ele estava indo embora, estava vendo um barato terreninho lá perto do centro de Uruguaiana. Ela deu 30% de entrada e pegou o terreno, colocou lá um barracãozinho lá, começou a vender as bugigangas, e ela só colocava dinheiro na poupança, porque ela sabia que tinha aquela garantia, né? Antigamente era 3.500 UPCs naquela época, né? Agora depois foi mudando, né? Agora tem o FGC, né? Aí ela só colocava na poupança, juntava o dinheiro, comprava o terreno, né? E montava um galpãozinho e alugava lá, né? Hoje ela está com 88 anos, ela tem 3 prédios lá. Tem um prédio de 24 apartamentos e 2 de 16. Eu vou ensinar o que para ela? Que tem que investir no mercado financeiro? Fica difícil, né? Eu falo assim, ó, deixa eu ficar longe aí para não estragar aí a estratégia dela. Ela continua com dinheiro na poupança. E ela fala assim, ó, eu já tô com uma certa idade, mas olha, se aparecer terreno aqui barato, eu vou comprar, mandar construir um predinho lá e deixar para os meus netos. Ela já passou tudo para os filhos, tá? Bom, mas vamos lá, né? No mercado financeiro, tá? Então, você pode ser holder, você pode comprar ações, tá? Só que, como eu falei, a gente quer explorar principalmente a questão da assunção. Porque como a assunção é rara, ela tem preço. Ela tem preço, tá? Então vamos supor, vamos estudar aí qualquer ativo, tá? Não configurando aqui uma recomendação, tá? Vamos supor que você olhou lá, você falou assim, olha, eu gostei da CEMIG, tá? Eu gostei da CEMIG. Então, a CEMIG 4 está aqui R$10,70, tá? CEMIG está R$10,70. Tá. Bom, me fala uma coisa, vamos supor que a gente fosse fazer uma aposta. Você acha que daqui a um mês vai estar acima de 11 ou abaixo de 11? A gente pode fazer uma aposta. Vai fazer uma aposta, né? Ele vai estar abaixo de 10 ou acima de 10, tá? Então, essa aposta, ela tem preço. Ela tem preço, tá? Então, vamos supor que a gente feche a seguinte aposta. Eu falo assim, olha, se chegar no 11, se ultrapassar os 11, eu quero comprar no 11. Mas se não passar dos 11, eu perco o que eu coloquei. Então, será que a gente não pode associar isso a um pagamento de início de negócio? Pô, você chega lá numa loja, né? Você olha para um carro lá, você fala assim, gostei desse carro. Quanto custa o carro? Olha, custa 105 mil. Você pode segurar um negócio para mim por um mês? Ela fala, não posso segurar por um mês, porque se daqui a um mês você não quiser um negócio, eu fico com uma mercadoria parada, tirando a minha oportunidade de vender para outra pessoa. Aí o cara espertamente fala, então eu te pago por essa oportunidade. Acho justo, né? Você quer que ele segure o negócio, você paga. Se der certo, você fica com o negócio. E se não der certo, você perde o que colocou.
Tá, acho que é razoavelmente justo. Esse que é o quê? O mercado de assunção. Tá? Então, tem um tipo de contrato chamado opção, né? Opção de compra. A opção de compra também é chamado de call. Tá? Então, a opção de compra é para isso. É que caso você queira comprar algum ativo e você quer, vamos dizer, dar uma entrada e se der certo, você fica com ele. Se não der certo, você perde o que você colocou. Esse que é o conceito da opção de compra. Tá? Agora, essa opção de compra, ela dá alguns direitos, ele tem algumas características, tá? Então vamos pegar aqui uma opção de compra, tá? Olha, aqui é o seguinte, tá? Para janeiro, ó, aqui por ordem dos meses, tá bom? Então janeiro é série A, fevereiro, março, abril, maio, junho, né? As letras do alfabeto, tá? Julho, agosto, setembro, né? GHI, outubro, novembro e dezembro. Tá? Então, essas aqui são as letras dos vencimentos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos supor que você tenha uma ação lá, você tem a CEMIG lá na sua carteira. Tá? E aí, para o mês seguinte, eu quero mexer com essa call aqui. Então, vamos lá. Call do 11 reais, tá? Para janeiro, tá? Vai se chamar, né, CEMIG A11, tá? Vamos supor, A11. Tá bom? Então quer dizer que isso daqui te dá o direito de comprar 11. Então o que é essa A11? Vou colocar só a A11, tá bom? Essa A11 aqui. Então nessa A11 acontece o seguinte. Se ele tiver acima dos 11, se a CEMIG lá no vencimento tiver acima dos 11, então 11 é a linha, tá bom? Então se tiver acima dos 11, tá? Quem comprou esse cara, quem comprou a A11, tem o direito de comprar no 11. Tá? Então titular, né, pode comprar a 11. Ou seja, eu comprei um direito, vamos supor que esse cara aqui custa, sei lá, né? A CEMIG está 10,70, vamos supor que custe 20 centavos. Então, quer dizer, eu paguei esses 20 centavos e eu tenho o direito de comprar CEMIG a 11. Tá? Esse é um direito só, por isso é um derivativo. O derivativo é diferente do ativo, né? O ativo, a riqueza, ele tem aqueles atributos. O derivativo é só direitos e deveres. Então, se ele subir, né, eu tenho o direito de comprar 11. Agora, vamos supor que você deu sorte. Você deu sorte. Você foi lá, dormiu, né? Teve um sonho. Teve um sonho. Fala, cara, a CEMIG vai explodir, vai ter vai ter a privatização, sei lá, vai explodir. Aí você comprou lá, pagou 20 centavos aqui. Aí você pagou 20 centavos, depois de 3, 4 dias, a CEMIG foi para 13 reais. Foi para 13 reais. Olha, você não tem o direito de comprar 11 e ele vale quanto? 13, não é isso? Quer dizer que esse contrato, ao invés de valer 20 centavos, vai valer 2 reais. Mas você teria que ter muita sorte, né? Porque para ele subir aí 13% em alguns dias é quase impossível. Tá? Mas ele tem o quê? Para isso funciona a opção. Tá? Vamos supor que aconteça o seguinte: tem um evento para acontecer. Tem um evento para acontecer. Assim, ó, vai sair um balanço, pode ser muito bom o balanço. Em vez de você comprar ação, você pode comprar só a opção. Aí tem um viés especulativo. Tem um viés de especulação. Tá? Agora, e se ele tiver abaixo dos 11? O titular, que é aquele que comprou, perde tudo. É ruim, né? Você perde tudo. Ou seja, aqueles 20 centavos que você colocou não vale mais nada. Tá certo? Agora, e o lançador? O lançador é aquele que vende, tá bom? O titular, né, é o que compra. Agora, o lançador, tá? Então, vamos pegar aqui a 11. Então, vamos aqui no 11, tá? Então, o lançador, ó, se tiver acima dos 11, tá? O lançador se lascou, gente. O lançador, aquele cara que vendeu, ele é obrigado a entregar a ação no 11. Tá? Então, né, o lançador entrega a ação no 11, tá? E o lançador aqui, tá? Se vier abaixo do lançador, ganha o prêmio.
Tá? Então vamos lá, né? Mas aí estamos falando de especulação. Não obrigatoriamente. Para que serve o mercado financeiro? Então, aí foi uma pergunta muito interessante. Né? Quando o pessoal fala assim, chama o termo bolsa de valores, bolsa de mercadorias, a última coisa que negocia é valor e mercadoria. Ele só negocia uma coisa, a bolsa de valores: risco. Ele negocia risco. Vamos pegar um exemplo disso daqui no mercado de commodities agrícolas, que é de risco. Tá? Como é que funciona, mais ou menos, uma fábrica de salgadinhos? Uma fábrica de salgadinhos, esses salgadinhos que tem aí das marcas famosas, como é que funciona? Ele pega lá a quireira de milho, joga água na quireira de milho, umedece, faz umas bolotinhas, aí ele passa por uma câmara de vácuo, e sabe o que acontece com essa bolotinha de milho? Ela extrusa, ela explode como se fosse uma pipoca dentro do vácuo. Ela explode, está um pouco molhada, passa por um rotor lá, aquecido a mais uns 70 graus, para o quê? Para secar aquele que faz um feijãozinho, né? Depois explode, o salgadinho faz um feijãozinho. Aí depois coloca um pó mágico lá, né? E aí embala e vende. Então assim que funciona a fábrica de salgadinhos. Tá? Como é que funciona quando você fecha o contrato com uma multinacional que terceiriza, por exemplo, para você a produção de salgadinho? Você fecha um contrato com uma correção por inflação mais uma produtividade, sei lá, inflação mais 4% ao ano, por exemplo. Então, assim funcionam os contratos. Então, olha só, vamos supor então que eu fechei que cada pacotinho meu de 100 gramas eu vou vender ele a, sei lá, R$ 3 para a matriz lá que é dona da marca. Tá? O que acontece se a quireira de milho cair de preço? Fica bom para mim, né? Porque eu preciso de quireira de milho e entrego salgadinho, não é isso? Aí tá resolvido, né? E se a quireira de milho subir de preço? Ah, então subir 10%, tudo bem. Minha margem de lucro é 35%, eu consigo absorver. E se subir 20%? Diminui a margem de lucro. E se o milho explodir 140%, como já aconteceu? Bom, aí na primeira leva eu perco dinheiro, aí na segunda leva eu quebro, né? Porque eu tenho que vender mais barato que o que eu comprei. Entende qual que é o problema, né? Qual que é o problema da produção? Pegar um exemplo, o café solúvel. Quem que é o concorrente do café solúvel? Então, aqui no Brasil é o chá. O café solúvel, ele não concorre com o café. Até, acho que você vai numa casa de um mineiro raiz, ele fala assim, ó, esse café solúvel não é café de verdade. Então, na verdade, o café solúvel ele é uma solução, tá? É uma solução boa. Os orientais gostam muito, mas geralmente o que eu vejo, tá? A maioria dos brasileiros gosta do café de verdade, aquele coado ou então expresso, né? Gosta do café forte, né? Então vamos lá. Então o café solúvel compete com o chá. Então, se o café subir muito de preço, o café solúvel começa a vender muito menos, porque o chá não sobe junto de preço. Agora, se o concorrente dele fosse o café em pó, não tinha tanto problema, porque os dois sobem junto, então o seu concorrente de prateleira também está em desvantagem. Tá? Então veja, o café solúvel, ele tem o consumidor ele é completamente diferente. Se ele subir muito de preço, o que acontece? O pessoal substitui por chá. E na Europa substitui por cevada. Então o cara que produz café solúvel, ele tem um concorrente que tem uma matéria-prima que é diferente da dele. Então ele tem o chamado risco de descolamento. Então, nesses dois casos, como é que nós vamos resolver? Tá? Podemos pegar um outro exemplo, que esse ficou famoso, eu não sei o quanto que isso é de verdade. Tá? Então, uma vez chegaram para um estrategista de investimento muito grande, muito famoso, né? Dizem, tá? Eu não sei o quanto que isso é verdade, tá? Dizem que uma grande cadeia de lanchonetes só trabalhava com carne bovina, que tinha cotação em bolsa. Só que a carne de frango antes não tinha. Era por isso que ele não tinha frango no cardápio. Aí chegaram para esse estrategista e perguntaram: como é que eu faço para poder proteger o meu custo de frango para os meus produtores? Tá, quer dizer, ele tinha que proteger o produtor dele, se um produtor para de fornecer para ele, aí acabou, né? A lanchonete não vai em frente sem o material. Aí ele pensou: do que é feito o frango? O frango, a carne do frango, do que ele é feito? Ah, então, ele é a conversão proteica do quê? Da soja ou do milho, não é isso? Eu falo, então é simples, a gente faz o hedge na soja e no milho. Compramos soja e milho, tá?
Se a soja e o milho subir, nós ganhamos o dinheiro no mercado financeiro que compensa a perda lá na produção. Entende por que eu falo do risco? Então vamos lá, voltando ao caso do milho. Tá? Então aquele teve um trimestre que o milho subiu 140%, o cara teria quebrado. Mas se ele tivesse comprado opção de milho do tipo call, então o milho estava R$ 54,00, o milho. Foi para 120. Mas ele podia ter feito o hedge dele lá no 60, porque a opção do tipo call, do 60, era em torno de R$ 1,50 por saca. Se ele tivesse feito a compra das opções, ele teria garantido que pelo menos aquele lote de milho ele conseguia comprar por 60. Então veja que a opção, apesar de parecer ser uma aposta, peraí, se chegar no 11 eu posso ganhar um monte, e se não chegar eu perco tudo, parece um jogo, né? Parece um jogo. Aí eu compro no 11, eu vendo lá para entrega no 11, se não chegar eu fico com um prêmio, tá certo, né? Então o que acontece? Nesse caso aí, né, parece um jogo, mas dá para transformar isso num negócio científico, tá? Porque como eu falei, a bolsa ela transfere risco. Então vamos lá. No caso do milho, tá? Eu tô lá, eu sou um produtor de salgadinho, então eu posso, entre aspas, operar contra o produtor de milho. Eu chego pro produtor de milho e falo o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, você me garante a saca de milho a 60? Mas por que usar a bolsa de valores? Por que a gente não vai direto lá no produtor e fecha o contrato com ele? Eu, como um grande consumidor, né? Então, aqui no Brasil, nós temos um problema muito sério aqui, tá? Em relação à fiducialidade dos contratos. Você faz um contrato, o cara não quer cumprir. Você obriga ele a cumprir, vamos supor que aconteça o seguinte: eu produzo salgadinho e eu fechei lá 5.000 sacas de milho por 60. O milho estava 54 na época, por 60, tá? Aí o cara, não, tudo bem, a gente faz um contrato, aí chega na hora o cara não quer me entregar, não. Agora o milho está 105, está 120, não faz sentido eu entregar 60. Aí o que eu faço? Eu processo ele, tá? Vou processar ele, a minha máquina está parada e eu quebro. Não é? Porque eu tenho funcionário para pagar, tenho imposto para pagar, tenho aluguel para pagar. Então, se você usar a bolsa de valores, você não tem esse problema. Porque aqui no Brasil, a nossa bolsa de valores é uma bolsa de valores de garantia central, ou seja, ela dá a garantia. Se o cara não pagar, a bolsa te paga, a corretora te paga, a bolsa vai. Aí a corretora tem que ir atrás do cliente. E se a corretora não pagar, a bolsa paga para você a diferença. Então, ela dá o quê? A bolsa serve para dar o quê? Fiducialidade aos contratos. Quando você faz fisicamente essa garantia de preço, né, que na verdade é uma call, tem até um termo, tá, que chamam de achout. Achout é a multa que você paga por não cumprir o contrato. Olha, eu conheço empresas de tradings que estão discutindo casos de achout, ou seja, o cara não cumpriu, tem que pagar a multa do contrato, de 2003, 2004. E estamos em 2026. 23 anos depois ainda tem processos em relação a um contrato que não foi cumprido lá atrás. Então não é melhor deixar na bolsa? Mais garantido, né? Vai fazer garantia de preço de milho, de soja, faz na bolsa. Porque aí se der problema, no máximo em 3 dias está resolvido. Tá? Então a bolsa de valores ela transfere risco e ela dá garantia de fiducialidade. Ou seja, da garantia do cumprimento, né, do contrato. Tá? Então vamos lá. Vamos voltar aqui no caso da CEMIG. Então eu tenho lá a CEMIG, tá? Então tem algumas ações que até são boas para fazer isso. Tá? Então vamos supor que eu faço o seguinte: eu tenho lá a CEMIG, tá? Só que é o seguinte, eu quero botar essa graninha no bolso, quero pegar esse prêmio de opção aqui. Quero botar isso no bolso aqui. Então beleza, tá? Então eu tenho aqui a CEMIG. Vamos supor que então eu vou entrar nessa operação, eu vou comprar a CEMIG e eu quero vender essa opção aqui e ficar com o prêmio. Mas eu quero continuar com a ação da CEMIG. Só que se a ação subir, eu vou entregar lá no 10,50. Então vamos lá. Então essa aqui é o que nós chamamos de venda coberta. A venda coberta, tá? Então vamos pegar esse exemplo da CEMIG, né? Então eu vou lá e compro a CEMIG. Compro a CEMIG a 10,70, tá bom? 10,70, tá? E eu vendo, então eu compro
e vendo, né, a CEMIG, né, a 110 no 20 centavos. Tá? Eu comprei a 10,70, vendi a 20 centavos, então o meu custo aqui é de quanto? 10,50. Então vamos lá. Bom, então eu já comecei na vantagem. Enquanto o mercado negociava a CEMIG a 10,70, eu paguei 10,50 nele. Tá? Passou-se um mês. Tá? Então vamos supor que a gente está fazendo essa operação aqui no final de dezembro, e isso aí o vencimento é em janeiro, tá? Janeiro, fevereiro, março, e aí vai. Tá? Então só pode acontecer duas coisas. Ou o mercado chega nos 11, tá? Então vou colocar aqui a linha do 11. Tá? Então a linha do 11, tá? Então se ele ultrapassar os 11, tá? Eu vendo a CEMIG por R$ 11, tá? Que eu vendi uma call, eu sou obrigado a entregar. E se ele estiver abaixo dos 11, tá? O prêmio vira pó. Vira pó quer dizer que ele não vale mais nada. Então olha só que coisa interessante, né? O que eu estou vendendo aqui? Eu estou vendendo aqui uma oportunidade para alguém comprar. O cara que compra só vai ganhar dinheiro se o mercado subir muito. Mas tem gente que faz isso sistematicamente. Ele tem lá uma carteira de ações, ou até mesmo isso aí, na verdade, dá para fazer com um monte de coisa, e pode ter certeza que quando você começar a fazer com um monte de coisa que não é da sua alçada de estudo, você vai acabar quebrando, tá? Bom, tem uma história de um frigorífico gigantesco que fez o seguinte: ele recebia dólar do exterior. Então o que ele fazia? Ele falou assim: bom, já que eu recebo dólar do exterior, se o dólar subir, eu entrego ele mais para cima. E começou a vender opção de dólar. Então, o problema não era você ter, por exemplo, uma exportação de 5 bilhões e vender 5 bilhões de dólares em opções. Não tinha problema. O problema foi o seguinte: como eles começaram a fazer isso, começaram a ver que, como o dólar não estava subindo, ele ia vendendo as opções de dólar lá em cima. Aí, se vendesse só o que ele tinha de produção, não tinha problema. Começou a vender além da produção. Por quê? Porque o prêmio estava muito bom, estava dando resultado financeiro muito grande para a empresa. Aí, quando o dólar disparou lá de 1,70 para 2,30, a empresa quebrou. A empresa de 80 anos quebrou por conta disso. Tá? Então você só pode vender as opções se você tiver o ativo para entregar. Então você comprou CEMIG, quer vender opção do CEMIG, você comprou 1.000, pode vender 1.000 aqui. Tá? Parece que não é muito, mas olha só, 20 centavos, em cima disso, dá 1 ponto o quê? Dá 1,8%, 1,8% mais ou menos, né? Tá? Então, é um valor considerável. É um valor considerável porque quando isso daqui chegar em janeiro, isso daqui cessa. Quer dizer, o seu compromisso aqui é só de um mês só. Quando chegar em janeiro e isso daqui não chegou nesse valor, aquele prêmio é seu. Tá? Quando chegar lá em janeiro, se isso daqui tiver 10,80, você ganhou na valorização da ação e também ganhou o quê? No derretimento do prêmio, né? O prêmio também não dá direito a exercício. Quer dizer, você só tem que entregar o papel se ultrapassar aqui os R$ 11. Tá? Então, basicamente, é assim que funciona, né? O que chamamos aí de venda coberta. Você tem um ativo e vende. Pode fazer com quem tem grandes produtores de petróleo fazem isso. Tá? O mercado de petróleo é extremamente feroz também por causa disso. O que acontece com o petróleo? O petróleo ele tem várias faixas de preço de produção. A Arábia Saudita deve gastar uns $2,5 para extrair o barril lá. Né? Você vai para alguns lugares, como o Canadá, por exemplo, já gasta muito mais. O custo de extração do Canadá é muito elevado, é em torno de uns 30 e poucos dólares. O custo de produção de alguns países que retiram petróleo do xisto é coisa assim em torno de quase $60 o custo. Então o que acontece quando o petróleo começa a subir? Por isso que o petróleo não sobe muito. Porque quando ele começa a subir, aqueles caras que têm um custo alto de petróleo começam a vender contrato futuro de petróleo para garantir o preço. Então isso aí também equaliza isso daí. Agora, nas ações já não é tão assim, a ação depende da demanda. Da demanda, né? Mas a venda coberta é uma forma de remunerar a carteira.
ele só não, vamos dizer, não dá muito certo quando o mercado sobe muito, porque você acaba tendo que entregar a sua ação aqui. Tá? A gente pode pegar aqui um outro exemplo também, tem vários exemplos, né? Mas o CEMIG não é um papel tão, vamos dizer assim, tão badalado para fazer operação de venda coberta. Tá? A Petrobras ela é mais badalada. Então vamos supor aqui, a Petrobras. Ó. Petro 4 hoje está R$ 38,50. Tá? Vamos pegar aqui uma Petro A39, tá? A 39 aqui está mais ou menos aqui um real. Mas esses aqui são mais os valores aí de mercado mesmo, tá? Como é que fica uma venda coberta aqui? Se eu fizer uma venda coberta aqui, eu compro a Petro 4 e vendo a 39. Então eu vou pagar aqui R$ 37,50. Então só pode acontecer duas coisas: o mercado sobe ou o mercado cai, né? Se o mercado subir, então é no 39 que é o meu ponto aqui de ruptura. Então no 39, se subir, eu entrego no 39. Né? E se o mercado cair, tá certo? Se o mercado cair, a A39 vira pó. Então, nesse caso aqui, que a A39 vira pó, o meu custo fica R$ 37,50. Se tiver acima de R$ 37,50, eu ganho. Se tiver abaixo, eu vou acabar perdendo. Vamos só calcular quanto seria a taxa aqui. Se ele for exercido, do 37 mil por 30 anos dá 1,50, né? Então, vamos pegar aqui 1,50 e dividir por 37,50. Tá? Então dá exatamente quanto aí? 4%, né? O que é uma remuneração muito boa, considerando que a gente está falando de um mês aqui. Mas veja, isso aqui não é uma coisa garantida, né? Porque se o mercado cair, você vai ter que ficar com um papel, com um ativo. Tá? Então, basicamente, né, isso que é a vida coberta. Tá? E alguém tem alguma pergunta? Como? A 111. Não, A11, né? CEMIG, desculpa, A11, né? A11, tá, do 11. Ok. Tá, seria o valor do 11. Tá. Então, ninguém tem nenhuma pergunta aí? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver aqui o conteúdo. Tá, vamos lá. Ninguém tem nenhuma pergunta? Não, tá. Ou que nem o meu professor fala assim, como é, vocês estão com alguma dúvida? Ou não consegue nem formular a dúvida. Então, não, a gente não consegue formular a dúvida, professor. Eu lembro quando estava no ginásio, nossa, eu ia tão mal em matemática, em álgebra, e tal de produtos notáveis. Aí eu ficava perguntando assim, professor, como é que eu começo a estudar isso? Você tem que decorar os produtos notáveis, né? Aí eu assim, poxa, já não basta ter decorado a tabuada, né? Mas aquilo lá, nossa, nossa, tinha uma dificuldade de entender por que aquele tal A ao quadrado mais B ao quadrado é aquele trinômio lá, A2 mais 2AB, e eu ficava naquilo lá, e aquilo não entrava na cabeça. Aí não entrava na cabeça aquilo lá. Aí, até que teve um dia que foi um negócio mágico. Foi um negócio mágico. Aí a professora de educação artística falou assim: nossa, mas ela até falou assim, mas você joga tão bem xadrez, você é campeão da escola, como é que você vai uma matemática? Você não entende por que esse A mais B ao quadrado é todo aquele negócio lá. Aí sabe o que ela fez? Ela pegou, só fez isso, ó. Olha, cara, é o seguinte. Você tem um quadrado aqui que é A e B, A e B. Ou seja, aqui é A mais B e aqui é A mais B. Então, por isso que... Quanto que é A mais B ao quadrado? Putz, aí caiu a ficha. Porque, ó, aqui é fácil, né? Quadrado, A ao quadrado, AB e B ao quadrado. Putz,
ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Nossa, aí isso daqui resolveu o meu problema. Eu nunca mais tive problema com produtos notáveis. Que droga, né? Não, porque eu não entendi. Por que a ao quadrado não é a ao quadrado mais b ao quadrado? Por que não é isso? Por que tinha que ser tudo isso? Até uma pessoa de educação artística chegou para mim e falou: "Poxa, mas você é tão bom em desenho geométrico, como é que você não entende álgebra?" Eu falei: "Eu não entendo." Eu falei: "Então, a álgebra e desenho geométrico é a mesma coisa." Ela falou: "Como a mesma coisa?" Quando ela mostrou isso, eu falei: "Meu Deus, putz, não." Mas como é que a minha pessoa de matemática ia descobrir? Que essa era a minha dúvida. Não conseguia perguntar a dúvida, não. Bom, agora, né, vamos, tá, dividendos sintéticos com put, tá. Olha, cuidado com essa palavra dividendo sintético, porque parece que, poxa, um dividendo é um negócio garantido. Não, não é garantido não, tem risco aí. Tá, então vamos lá. Então vamos supor, teve uma vez que, bom, quando quebrou essa empresa, esse frigorífico aí, aí teve um cara fazendo uma acusação muito grave, assim: "A bolsa de mercadorias devia ser utilizado para para fazer hedge cambial, hedge de empresa e transformá-lo num cassino." Mm-mm. É o contrário. A primeira bolsa lá no Japão, aquilo era um cassino. Aí, eventualmente, o pessoal usava aquilo para fazer hedge. Aquilo é um grande cassino. Porque a primeira bolsa de mercado do Japão aconteceu o seguinte: começou com um entreposto de arroz. Então o cara pegava, tinha um entreposto de arroz e, para garantir preço de compra e de venda, os grandes consumidores iam lá, garantiam um preço, e os grandes produtores iam lá tentar garantir o preço. E acontecia isso daí. Aí o cara lá, que era o dono lá do entreposto, começou a sacar o seguinte, que ele falou assim: "Eu não preciso nem ter o arroz. É só eu pegar e negociar esses tickets aqui de valor garantido, né?" Ou seja, a primeira bolsa, assim, entre aspas, razoavelmente moderna, ele começou o quê? Começou com uma jogatina. E aí, claro, né, aquilo tinha uma funcionalidade de garantir preço do arroz, porque no Japão o problema é muito mais sério, porque o arroz, ele é considerado sagrado no Japão, e todas as cerimônias têm o quê? Tem arroz dentro da cerimônia. Tá, inclusive quem já comeu aquele moti, né, por incrível que pareça, aquele moti com aquele creme marrom dentro, é o quê? Aquilo é arroz e feijão, só que é doce. Mas também tem o salgado, o chinês também faz umas pamonhas feitas de arroz. Então, no Oriente, o arroz é um artigo, assim, quase que religioso, né, quase que é um artigo religioso praticamente. Então eu precisava, então no começo, a primeira bolsa de valores no Japão, ele tinha mais ar de jogatina do que realmente para fazer proteção de preço, né. Bom, vamos lá. Então, cuidado com esse dividendo sintético. Não é que é um negócio garantido, ele tem risco, tá? Então, do mesmo jeito que quando eu vendi uma call, o que que acontece? Eu garanti que eu vou entregar num determinado preço, né? E se eu der uma garantia que eu compro algum num determinado preço? Esse é o valor da assunção, tá? Então, call, ele está relacionado com o quê? Com a assunção. Com a assunção. Então, quem vende, que fica com o dinheiro, ele toma uma assunção de venda. Ele é obrigado a vender, não é isso? Ele é obrigado a vender. Então, a call, né, o lançador, tá? Toma assunção de entrega, ou seja, de venda. E a put? Então, eu posso fazer a mesma coisa com a put. Também é assunção. Vamos lá. Como poderia ser essa assunção? Então, vamos lá. Como é que funciona a seguradora? A seguradora, ela toma assunção de compra. Se você estourar lá o carro, bom, eu espero que vocês nunca utilizem o seguro quando dá perda total. Mas quando dá perda total, o que acontece? Quem já teve essa, essa experiência com a perda total do carro, acontece o seguinte: aí vem um contrato de compra e venda. Você vende o que sobrou do seu carro para a seguradora pelo preço da pólice, descontada a franquia. Então, isso daí é uma assunção de compra, ou seja, a seguradora toma a assunção de compra, ele assume a compra. Aqui, o lançador assume a venda, não é?
eu tenho ação, vendo a opção, se subir, eu assumo a entrega dessa ação naquele preço. Aqui não. Aqui o lançador assume, toma assunção de compra, assunção de recebimento. Né? Então aqui no caso entrega seria a venda, né? Quem vende, que entrega, né? Compra. Então é isso daí. Na verdade, esse cara aqui ele está mais próximo ao chamado seguro. Ao seguro, tá? Bom, vamos pegar um exemplo. Podemos usar o mesmo exemplo do milho. Tá? Bom, a gente está falando do milho, né? Eu falo muito do milho porque o milho ele é mais palpável e o milho, apesar de não ter muita liquidez na bolsa de valores, o milho é um dos instrumentos que mais o pessoal joga com ele. Tá? Então vamos lá. Os grandes compradores de milho, aqueles que são as grandes tradings que têm condições de estocar o milho, eles gostam de comprar quando o milho cai. Porque ele compra, estoca, ele tem lá os silos e aguarda, né, um momento melhor para vender. E muita gente não tem silo, não é fácil. Silo, a silagem é um negócio que o pessoal fala assim: ah, é fácil, é só você colocar lá dentro daqueles tambores gigantescos de metal. Não, não é fácil não. Imagina você entra lá, contamina com algum tipo de praga, né, e começa a comer lá o seu estoque lá, né? Não, não dá, né? Então não é um negócio tão simples assim, tá? Mas quem tem, por exemplo, tem capacidade de fazer silagem, por exemplo, ou ele pode alugar o silo, ou então ele pode ficar vendendo put. Ele vai vendendo put, e aí quando o milho cai, ele acaba comprando barato. E se o milho não cai, ele acaba o quê? Ganhando prêmio. Então, veja, é um pouco diferente da coisa. Na verdade, é o contrário. Aqui você assume a entrega, aqui você assume a compra. Tá? Então, vamos pegar o mesmo exemplo lá. Agora muda um pouquinho as nomenclaturas. Tá? Então, put. Tá? A put, ela funciona assim: contrato, né, janeiro, né, fevereiro, março, né, MNO, P, Q. Tá, então vamos lá, né? Então isso daqui é para janeiro, fevereiro, março, tá? Então vamos supor que agora a gente está em janeiro, tá, de 2027. Estamos em janeiro de 2027, tá? Então a gente quer vender um contrato para fevereiro de 2027. Vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar um ativo que eu acho que tá legal, tá? Que eu acho que tá legal. Vamos pegar, por exemplo, a Itaúsa. Essa 4 está, por exemplo, aqui 12,70, tá? Tava até esses dias aí. Aí eu falo o seguinte, vamos supor que eu seja uma pessoa assim, que fala assim, olha, eu quero comprar Itaúsa, porque eu acho boa empresa, só que eu só quero comprar abaixo dos 12. Assim, mas tá 12,70, essa primeira, como é que é? Primeiro conta, tá 12,70, como é que você vai comprar 12? Não, mas e se no futuro estiver abaixo dos 12? Então o que você pode fazer? Você pode deixar o seu dinheiro lá na corretora e ficar torcendo para vir abaixo dos 12. Deixa uma ordem, quando vier abaixo dos 12 você compra. Não tem nada de errado, acho que tá perfeito isso daí, você quer escolher o preço para comprar, certo? Bom, mas aí eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer aqui, por isso que o derivativo é um bom instrumento. Esse meu desejo de comprar 12, eu posso monetizar ele. Eu acho que essa é a parte mais legal dos derivativos. Tá? Então vamos supor que aqui eu quero vender ele para fevereiro, então vamos supor a N. Então vamos supor que a Itaúsa, ITSA N, N12, tá? N12, tá? Esteja custando aqui 10 centavos. Quer dizer, esse daqui vale 10 centavos. Quer dizer que o que é esse prêmio aqui? Tá? Então, esse prêmio aqui, essa N12, me dá direito. Então, vamos lá. Call é a opção de compra, tá? Put é a opção de venda. Call é de compra, put é de venda. Então, quem tem essa N12, ele tem o direito de vender a 12 a Itaúsa. Vamos supor que eu comprei essa N12 e eu tenho ação. Aí veio o Covid-2 e essa ação veio para R$ 5. Eu tenho o direito de vender no 12, não é? Eu consegui proteger a minha carteira. Então ela serve como proteção de carteira para quem compra. Então as puts, ela serve como proteção de carteira
né? Proteção de carteira. Você tem fazer proteção de carteira para o comprador. Tá? Mas, se você aceita comprar ele no 12, você pode vender ele. Vamos supor que você tenha lá no seu. Lá na renda fixa, vamos supor que você tenha 120 mil reais, né? Ou pode ser os 127 mil. Você pode ter os 127 mil e falar, eu quero comprar 10 mil ações da Itaúsa. Pode, vai lá e compra. Se o mercado subir, você ganha, se cair, você perde. Ou você pode pensar o seguinte, olha, e se eu pegar o dinheiro, deixar rendendo na renda fixa e eu vendo essa opção aqui? Se o mercado subir, o que acontece? Esse cara não vai ser exercido. Por quê? O que acontece aqui? Aqui no 12, aqui essa N12, assim, então no 12, tá? Acima do 12, o titular perde tudo, porque esse daqui só dá o direito de vender no 12. Se tiver 13, você não vai vender no 12. Ele garante o preço do 12, então ele só tem valor quando vem abaixo do 12. Então, acima dos 12, tá? O titular perde tudo. E o lançador ganha o prêmio. Tá? Se vier abaixo dos 12, tá certo? O titular vende, né, a Itaúsa por 12. Tá? E o lançador é obrigado a comprar no 12. Tá? Então, essa mecânica da put. A mecânica da put. Então, vamos lá. Ó, o papel está 12,70. Eu não quero tirar o meu dinheiro da renda fixa. Eu quero deixar ele rendendo e eu só compro se ele cair. Ou seja, você está tentando comprar por um preço melhor. Tá? Agora, se você. Só que aqui você vai ganhar um prêmio de 10 centavos sobre 12,70, dá mais 0,08% mais ou menos. Quer dizer, você consegue ganhar a renda fixa mais esse prêmio aí. Tá? Então, não, mas não é, como eu falei, tá? Isso aqui tem risco. Você tem que ter o dinheiro para comprar. Tá? Deixa eu contar uma história muito triste lá no Covid. Tinha gente que vendia um monte de opção do tipo put da Petrobras, estava mais ou menos R$ 1. E estava muito bom. Todo mês o cara ganhava R$ 1 em cima da custódia. Aí o cara se acostumou. Encheu a mão, começou a vender put lá. Então, ele tinha, por exemplo, 300 mil, como está R$ 30, dava 10 mil ações. Então, em vez do cara vender 10 mil puts, chegou a vender 20, 30 mil. O que acontece quando o mercado caiu? O cara quebrou. Porque ele era obrigado a absorver por 30 um ativo que estava custando 12, 13. Então, você só pode vender se você puder assumir o ativo. Tá, então. Mas se você fizer isso sistematicamente, tá, você consegue remunerar se o seu ativo for bom. Olha, assim, eu vou falar o ativo que mais deu certo para fazer esse tipo de operação, dessa dividendo sintético com put, foi a Ambev. Porque ele ficou inacreditável 18 anos na mesma faixa dos 15. Quem vendeu lá a put do 14,5 ganhou todo os juros do período, tá? E praticamente, em cima dos juros, ele praticamente multiplicou por mais 2,5 o capital dele. É um índice de sucesso inacreditável. Mas foi Ambev, né? Porque se ele subisse, eu vou contar uma outra história triste, tá? Da Embraer. Então a Embraer, o pessoal ficava vendendo put. E sempre deu certo. Também dava certo. A Embraer, R$ 18 ficou 22 anos perto dos R$ 18. Quando ele mudou de patamar, né, foi lá para 70, 80, 90, 100, o cara achou que ia ter o mesmo comportamento. Vendia put e virava pó, né? E que a Embraer era assim. E aí o cara vendia put lá do 90 e pouquinho, aí caiu para 70, o cara também se quebrou. Mas se ele tivesse mantido o lote que ele podia assumir, não teria acontecido isso. Teria perdido dinheiro no final. Então, quanto que vale a pena fazer esse tipo de operação? Depois que o mercado cai muito.
e ele inverte a sua tendência. Claro, a gente nunca sabe qual vai ser o fundo do poço, mas o importante é, se você vai vender uma put para assumir a compra do papel, no caso aqui a gente está falando de 12, você tem que ter esse dinheiro dentro na renda fixa, para caso tenha que assumir a compra, você ir lá e bancar, né, essa operação aí. Tá? Bom, mas aqui é o básico, né? Depois eu vou mandar para vocês um compilado lá com quase acho que umas 6 horas de aula lá, que vai ter lá um curso bem legal, né, que vai tratar isso aí com mais detalhe. De novo, alguém tem alguma pergunta? Não, 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 ainda não, né? Na próxima, aí no próximo encontro, né? Aí vocês organizam as perguntas. Eu acho legal isso daí. Bom, bom, olha, estratégia de holder com put longa. Eu sempre fui contra essa estratégia. Eu sempre fui contra. Não é que eu era contra por uma questão doutrinária, né? Ou então porque eu não gostava de alguém, que alguém defendia isso, eu era contra isso daí. Eu achava que não era um tipo de operação muito boa. Mas veja, era uma opinião, não era uma análise e um fato. Tá? Não é que eu analisei, né, e transformei isso num fato, tá? Quando que eu comecei a mudar de ideia em relação a isso, né? Bom, acho que a primeira coisa, né, quando vocês mudam de ideia em relação a algum assunto, e alguém chega e fala assim, né, provocando, alfinetando: "Ah, mas você não pensava assim". Pois é, né, eu acho que a resposta que você pode dar é a mesma resposta que o Rousseau deu, quando falaram isso para ele, falou: "Olha, eu não tenho vergonha de mudar de opinião, porque eu não acho vergonhoso dizer que eu raciocino", né. Então, mas eu era contra isso daí, pelo seguinte fato, tá, então vamos lá, tá. Toda opinião, toda a convicção, não é só convicção. É a convicção e a circunstância. Toda ação é uma ação com a circunstância, tá? Então, eu me admira muito as pessoas chegarem e falar assim: brasileiro não tem educação financeira. O cara recebe o salário, vai lá no supermercado, compra tudo em mercadoria. Então, será que ele não tem realmente educação financeira? Vamos pensar 1980. Inflação de 12% ao mês. 3% por semana. Uma ervilha, uma lata de ervilha que estava 5 cruzeiros na época, no final do mês, né, já estava quanto? Já estava 5,60, 5,70. Então o cara pegava o dinheiro e gastava tudo, porque o dinheiro derretia na mão. Então quem viveu esse momento tem que entender que o brasileiro fazia isso e muitos continuam fazendo, por quê? Por causa daquele horror da época da hiperinflação aqui no pior que os economistas falam que nunca teve hiperinflação aqui, né, porque por ser uma economia altamente indexada não existia hiperinflação. Óbvio que existia, o dinheiro estragava na mão. Lançava uma nota nova, daqui a pouco tinha que cortar 3 zeros já. Era um tempo terrível. Então, aquele comportamento de pegar todo o dinheiro ou gastar tudo em mercadoria, ou então em comprar, não, comprava-se areia, estocava-se cimento, papel higiênico, era um horror, gente. Era um horror. Geralmente, aquele pessoal que tinha aquelas casas, né, que você entra, tem a escada para cima, embaixo a garagem, a maioria das garagens é cheia de mercadoria. Arroz, sabonete, tá? Coisa desse tipo, porque era circunstância, tá certo? Era circunstância, tá? Mas aqui eu explico por que que eu era contra essa estratégia. Primeiro porque aqui no Brasil, você só tinha opções no máximo de 6 meses e não tinha liquidez. As puts, tá? Com o passar do tempo, começou a ter mais liquidez. Mas ainda assim eu tinha aquela lembrança antiga de que essa operação não era muito boa.
Mas também tinha uma outra questão aqui, que a taxa de juros não estava muito alta, estava em torno de 8% ao ano, então não era tão alta a taxa de juros, tá. Só que de uns tempos para cá, mais ou menos de uns 2 anos e meio, uns 3 anos para cá, muitos investidores vêm me procurando, perguntando sobre essa estratégia. Aí eu perguntava: "Onde que você leu essa estratégia?" Ela fala: "Não, eu ouvi dizer", ouviu dizer, tá, então é diferente dizer: "Eu vi". Fala assim: "Não, eu vi lá na internet, eu ouvi dizer que o Warren Buffett utilizava essa estratégia". Pois é. Eu peguei, fui atrás. O Warren Buffett, cara, é o maior investidor do planeta, né? Agora não mais, né? Porque o homem mais rico do planeta hoje é o Elon Musk. Mas até, acho que 10 anos atrás, era o maior investidor do planeta. Então, como é que ele fazia essa operação? Ele vendia opções de venda, ou seja, assumia a compra do ativo 2, 3, 5 anos lá para frente. E qual que era a doutrina dele? Fala assim: ó, porque a inflação vai existir, então esse dinheiro lá na frente vale menos. Então, em vez de eu comprar agora, eu compro lá na frente e ainda recebo uma parte do dinheiro de volta, baseado nessa doutrina. E realmente funcionou. Se você pegar entre os anos de 1960 até mais ou menos 1995, essa estratégia foi uma das melhores que o Warren Buffett, se realmente ele usou realmente essa estratégia aí, ela foi extremamente funcional, tá? Mas aqui no Brasil, vamos tentar entender o seguinte: se eu vender uma put longa de 1 ano, qual que é a minha vantagem? Tá, então vamos lá, estamos, por exemplo, em janeiro, tá? E a CEMIG, tá? Vamos pegar um outro papel aí, vamos pegar aqui o que? A Vale, tá bom? A Vale 3. Tá, hoje caiu, estava R$ 78. A R$ 78, tá bom? R$ 78. Então vamos lá. Se eu for comprar hoje, eu pago 78. Mas eu quero ter a Vale na minha carteira. Eu quero ter a Vale na minha carteira. Então vamos supor o seguinte: eu faço, olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver quanto que está a opção para 1 ano dele. Para 1 ano. Tá, então eu vou pegar lá a X, né, 780. Tá, então Vale X 780. Ou seja, eu sou obrigado a comprar 78 no final do ano, tá? Vou colocar X78, tá? Eu sou obrigado a comprar no 78, porque eu vou vender, tá? Vamos supor que esse daqui tá mais ou menos R$ 4. 4,50, vai. Tá 4,50 essa opção aí. Então aí a pergunta é: por que que eu vou vender esse negócio aqui e ficar 1 ano correndo risco aí? Então, não é assim que é a conta. Vamos supor, então vamos comparar aqui, ó, compra hoje, então vamos lá. Operação 1. Compro hoje a 78. Tá? E 2. Vendo a X78, tá? E me comprometo a comprar a 78 daqui a 1 ano. Tá? 1 ano parece muito tempo, mas não é, né? Passa. Já estamos na metade do ano. Né? Já estamos na metade do ano. Então vamos lá. Então eu quero comprar ação. Então qual que é o melhor? Eu compro essa ação do 78 ou eu vendo essa put do 78 no 4,50. Mas se eu vender essa put, quando eu vendo put, eu estou tomando assunção de compra. Eu sou obrigado a comprar o 78 daqui a 1 ano. E a gente tem que fazer a comparação. Tá? Se eu compro hoje e está 78, o mercado sobe, por exemplo. O que acontece? Posso já vender na hora. E se o mercado cair, eu já perco, já tomo porrada na hora. Tá? Então aqui eu pago 78, tá? Em janeiro de 2027. Pronto. Tá, então vamos supor aqui que a data, né? A data aqui é janeiro de 27. Tá bom? Agora, se eu vender esse cara aqui, quanto que eu tenho que pagar? Eu também tenho que pagar os meus 78, não é? Então eu tenho que pago 78 em dezembro de 27. Me fala uma coisa, o que você prefere? Pagar 78 hoje ou pagar 78 daqui a 1 ano? É melhor pagar 78 daqui a 1 ano, certo? Por quê? Porque se eu pegar esse 78 e aplicar na renda fixa, vai dar em torno de 13%.
Ou seja, esse dinheiro aqui, se eu pegar os 78 e aplicar um ano, ele já vai para 88. Agora tem uma outra coisa. Quando eu vendo a put, o que acontece? Eu recebo 4,50, não é? Então eu recebo aqui 4,50 na hora. Ou seja, olha só a diferença aqui. Quer dizer que aqui o meu dinheiro consegue ser aplicado e ainda recebo os 4,50 na hora. Então, se você for olhar, veja, olha só, hein? Por muito tempo achei que essa operação não é uma operação boa. Por muito tempo. Tá? Por quê? É uma questão também que a ferramenta não era boa na época, quando foi feita essa análise, por isso que a gente tem que sempre refazer todas as nossas abordagens e todas as nossas doutrinas que nós criamos. Aquelas convicções que eu falo, não, isso aí não funciona. Por quê? Bom, primeiro porque não tinha liquidez, né? Eu lembro que teve uma vez que eu trabalhava na Alpes, aí tinha um cliente que falou, pô, eu queria vender put aí de 1 ano na Telemar. Eu falei, não adianta, cara. Não tem liquidez. Ah, mas eu queria. Então, a sorte que ele não vendeu, senão ele teria quebrado. Porque a Telemar, né, valia 30 e poucos reais, depois virou a Oi e fechou, né? Ainda bem que ele não comprou, né? Mas se ele tivesse feito na Vale, pô, ele teria ganho grana pra caramba. Né? Porque a opção da Vale para 1 ano não tinha muita liquidez, mas tinha que ligar para as mesas. Era um valor absurdo, gente. A Vale, se eu não me engano, estava em torno de 42, 44. A opção de 1 ano, né, era em torno de uns R$ 6, dava 15% do valor do ativo. Então você imagina, você ganha 15, você já bota os 15% no bolso, e daqui a 1 ano que você vai comprar a Vale, e o dinheiro valorizou durante esse 1 ano. Você conseguia um deságio de quase 35% em relação ao valor do ativo, se o ativo ficasse parado. Se caísse, ainda assim você ganhava bastante. Você só não acompanhava se o ativo subisse. Só que a Vale entre 42, entre 38 e 46 ficou um tempão, ficou uns 6 anos lá. Ficou uns 6 anos lá naquela faixa. Então, o cara conseguia, né, remunerar o dinheiro, estava 18 DI mais 3, mais 15 do prêmio da Vale, né? Então dava o quê? Quase uns 36, 37% ao ano. Mas veja, isso é história, tá? A gente não sabe, de repente você vai mexer com calculativo e dá errado, mas é história. Quer dizer, passado é fácil de você analisar, né? Então aí, por isso que eu falo, o que faz sentido para você? Você acha que a Vale é um bom ativo, mas em que preço? Esse preço eu não gosto. No 60 eu gosto. No 60 eu socaria a bota nisso daí. Tá? Agora, no 78 não, porque ele tava, ele chegou a 49, foi até 93. Se no 49 não tive coragem de comprar, por que eu vou comprar no 78? Então, para mim, não faz sentido comprar no 78. Mas tem um cliente meu que vendeu tudo no 90. Então, para ele faz sentido comprar no 78, porque ele já vendeu no 90 o lote dele. Por isso que eu falo, a operação tem que fazer sentido para você. Se fizer sentido, se não fizer sentido, não coloca a mão. Então, essa é uma comparação interessante. É, o que é melhor? Se você acredita que o papel vai subir, você compra hoje no 78. Tá certo? Não, eu acho que o papel vai subir. Então, aí faz sentido você comprar no 78. Agora, se você acredita que, olha, eu sou de longo prazo, tá? Para mim, ganhando tá bom. Então, essa operação é melhor. É muito melhor. Então, próxima vez que você for pensar em comprar um ativo, verifica se não vale a pena vender a opção de 1 ano dele. Pode fazer mais sentido, porque o seu dinheiro fica rendendo. Né? Então, essa operação é uma operação de capital. Tá? Então, isso aqui é uma operação, quer dizer, você já coloca o capital. Tá? E esse daqui não é uma operação de capital, esse daqui é uma operação de lastro e assunção. Né? Qual vai dar mais lucro? Se subir bem pouquinho, esse cara dá muito mais lucro, porque o seu dinheiro fica rendendo, né? E você ainda ganha o prêmio. Se o mercado cair, esse vai dar menos prejuízo, porque o dinheiro fica rendendo e você postergou o desembolso para daqui a 1 ano. Tá? Agora, se o mercado subir, tá? Então olha só, aqui você vai ter 88 mais 4,50 vai dar 92,50. 92,50 menos 78 dá 14,50. Quer dizer, isso daqui tem que subir em torno de 17% para empatar com esse modelo aqui. Tá? Agora, e se a taxa de juros for muito baixinha?
aí não faz tanto sentido. Mas na época que eu fiz a análise, a taxa de juros estava bem mais baixa, não estava 14,5 ao ano, estava em torno de 8, 8,5 ao ano. Então, quer dizer, era uma análise para a época e só tinha opção de 6 meses, não tinha opção de 1 ano. Aí também não tinha liquidez. Então, veja, a convicção de que essa operação não era boa foi por conta da circunstância da época. Na análise da época é em torno de 2006, né? Agora eu já mudei bem de ideia. Por quê? Porque o juros está muito pesado, está muito forte. Tá? Então, entre você comprar a ação agora e já desembolsar o dinheiro, você pode vender a opção do tipo put, né, e deixar o dinheiro rendendo. Deixar o dinheiro rendendo. Aqui, na pior das hipóteses, aqui, vamos supor que o mercado cai para 70. 70. Você tem que comprar no 78, mas 4, 5 você já tirou do mercado. E o seu dinheiro ficou rendendo. Então, o seu dano é menor aí. Tá, agora, para ativos que ficam parados, como é o caso da Ambev, e que continua parado, essa operação, na minha opinião, faz muito mais sentido do que essa, você comprar a ação. Tá? Bom, gente, então é isso aí. Né? Alguma pergunta aí? Nós temos uma pergunta aqui no ao vivo. Aham. O Gilson perguntou: Professor, venda de put longa exige garantias especiais ou bloqueio de capital? Tentei vender puts longas e a ordem foi bloqueada. Tá bom, então vamos lá. Quando você vai vender uma put longa, tá? Em geral, até as corretoras, elas limitam a 3 meses, tá? Para put, se você tiver garantia, tá? Hoje, a maioria dos corretores, até 1 ano você consegue vender. A maioria. Agora, se não conseguir vender, você vai lá, né, coloca lá a ordem, aí o home broker aparece o vermelho lá no home broker, dizendo que blá blá, vai falar um monte de coisa. Então, aí teoricamente a bolsa não bloqueia isso. A não ser que você não tenha garantia, tá? Mas quem determina isso é a corretora. Então, a ideia, nesse caso aqui, seria interessante você ligar para o seu assessor. Você liga para o seu assessor, em geral, tá? Então, eu vou citar aqui os nomes, tá? Não é propaganda da corretora. A Genial, por exemplo, você manda um e-mail para o seu assessor e pede para ele liberar a quantidade de put que você quer vender específico daquele strike. Aí ele permite você vender, tá? No caso da XP, tá? O da XP, se for um ativo com muita liquidez, em geral, até 11 meses, tá? Pelo que eu sei, tá? Até 11, eu sei que até 6 meses é praticamente garantido. Até 11 meses, provavelmente você vai conseguir se tiver as garantias. Agora, se for um ativo muito xoxo, muito podrão, um ativo podrão que não tem muita liquidez, provavelmente até com 3 meses você vai ter dificuldade de vender. Aí você pega e conversa com o seu assessor, tá? Como eu falei, na Genial você manda o e-mail, geralmente eles já liberam, né? Algum tempo depois, né? Da XP, acho que até 1 ano, até 11 meses, para ativos de grande liquidez tá liberado, tá? No caso do BTG, pelo menos o que até onde eu sei, né, a maioria do pessoal fala assim que geralmente a put eles permitem vender até 6 meses, 8 meses. Mas se for call, você pode encontrar limitação. Então isso vai depender de corretora para corretora, mas o melhor mesmo é você consultar o seu assessor. Tá? Tem mais uma pergunta aí no ao vivo? Então, gente,